A nossa aula de hoje será sobre a Grécia Antiga. Quando nós falamos sobre a Grécia Antiga, nós não estamos falando da Grécia na atualidade. É da mesma maneira como eu conversei com vocês sobre o próprio Egito. Nós estamos falando de uma outra civilização. Bom, por que nós estudamos sobre a Grécia? Vamos falar, nossa, por que estudar sobre a Grécia? Eles estão tão longe de nós. Mas o que acontece? Os gregos nos deixaram muitos legados. Nós vamos falar, nossa, o que quer dizer legados? Quando eu falo legados, eu estou falando numa herança. Estou falando em coisas que os próprios gregos na antiguidade criaram e que moldaram a própria civilização ocidental. Então, tem várias coisas que começaram na Grécia, que se tem na própria história, que foram os gregos que começaram e que até hoje nós utilizamos. Começando então por um dos primeiros legados que eu vou citar agora, que vai ser o teatro. O teatro, tudo se diz que nasceram o quê? Das festas dionísicas, que na época era considerado para os gregos como o deus do vinho. Eles falaram, mas não era o Baco? O Baco era para os romanos posteriormente. Mas, no caso, para os próprios gregos, era o Dionísio. E no caso do teatro, como até hoje, ele tem um caráter educativo. Um grande diferencial é que só os homens que participavam. E eles atuavam utilizando máscaras e tudo isso acabou sendo que herdado desses povos gregos. Então eles criaram a própria tragédia, a própria comédia, tudo nasceu na Grécia Antiga. Um outro grande legado, muito próximo de vocês, muito próximo de nós, foi o que? As Olimpíadas. E até o próprio nome vem porque as Olimpíadas eram feitas numa cidade grega, na cidade de Olímpia, que era a sede, no caso, das próprias Olimpíadas. E as Olimpíadas já tinham um caráter religioso, sagrado, porque era uma homenagem a Zeus. Então eram jogos que eram feitos entre cidades. Hoje é feito entre os países, mas era como se fosse, no caso, uma competição. Também era de 4 em 4 anos e demorava o quê? 5 dias. Então eram 5 dias de competições entre as cidades. Então tinha alguns diferenciais das Olimpíadas de hoje. Um deles é que na época era só homens que participavam. Hoje, no caso, nós temos as próprias mulheres participando. E tinha, por assim dizer, um caráter que aonde eles poderiam mostrar as suas próprias habilidades. Então, no caso, quando o cara perdia, era um sinal que desonra. Não é como no caso hoje as Olimpíadas, elas muitas vezes têm até um caráter de confraternização. Na época, era muitas vezes um caráter o quê? De competição entre as próprias cidades. Porque a Grécia, quando nós falamos em Grécia, nós estamos falando numa cultura e não no caso de um país. Porque a Grécia era formada o quê? Por várias cidades-estado. Cada cidade seria como se fosse um país. Eles falam, mas o que unia eles? O que unia eles era a própria cultura e o próprio idioma. Como nós olhamos hoje, por exemplo, a própria América, o que acaba unindo a própria América? Apenas o território. A própria cultura, ela é diferente entre um país e outro. Cada país vai ter a sua própria cultura. É muito claro você perceber isso. Então, é diferente do que na época. E o que vai acontecer? Cada país tem as suas próprias normas, apesar de hoje nós termos normas que são a nível mundial. Mas, hoje, quando a gente olha, por exemplo, o Brasil, ele é o que? Uma federação.
No caso da Grécia, a gente vai falar no caso dos gregos enquanto uma cultura, eles eram ligados então o que? Pelo próprio idioma, mas cada cidade era uma, como se fosse um país diferente, e eles tinham até atritos entre eles. Então, eu acabei de falar já de um dos dois legados, que seria no caso o próprio teatro e a própria Olimpíada, e lembrando lembrando então que legado é uma herança que foi deixada por um povo. Uma outra coisa foi a própria história. Os próprios gregos já começaram a ter uma identificação da própria história e desvincular, porque na época tudo eles tratavam através do quê? Dos próprios mitos. E esses mitos seriam formas que eles utilizavam para poder explicar as questões naturais. Então, os próprios gregos, eles começaram já a identificar. Então, se tinha um célebre da época, que foi o Heródoto, que escreveu muitas passagens daquela época. Muitas a gente nem sabe se foram verdadeiras, não se tem registro arqueológico suficientes para tudo. Mas ele foi um dos primeiros a estar escrevendo sobre o seu período. Outro grande legado foi a própria poesia. Tudo era escrito em forma de símbolos poéticos, com rimas, como a gente sabe que no caso da poesia ela utiliza rimas. Então os próprios gregos, eles também adotavam essa forma, eles acabaram criando, no caso, a própria poesia. Então nós temos, no caso, por exemplo, do próprio Homero e suas epopeias, as próprias Ilíadas e Odisseia, tudo foi escrito naquela época. O outro grande legado foi a própria filosofia. Você já deve ter ouvido falar sobre Sócrates, Aristóteles, todos eles eram da própria Grécia Antiga. E a própria filosofia seria uma ciência que vai dar base ao próprio pensamento. O pensamento crítico, que você tem que estar sempre duvidando, o pensamento racional, que tudo tem que ter os seus próprios motivos, e a própria reflexão. E a própria filosofia ela vai estar contestando os próprios mitos, que, como eu disse, foi as primeiras tentativas de explicar a própria natureza. E essas explicações, elas remetiam aos próprios deuses essa própria interpretação. Então, quando a gente olha por esses pequenos exemplos, nós podemos ver que os gregos eles são muito importantes para a própria civilização ocidental. Nós temos também outros legados, como a própria democracia, o próprio conceito de cidadania. Tudo isso foi criado com uma ênfase diferente, mas foi criado o quê? Dentro da própria Grécia. Vale lembrar que a Grécia era uma sociedade escravista e que nem todos tinham o próprio direito à cidadania. Então, se tinha uma certa idade que poderia ser cidadão, apenas os homens eram cidadãos. A sociedade grega era uma sociedade machista, extremamente machista, apenas os homens que podiam tomar as próprias decisões. Mas o próprio conceito de democracia, de uma decisão feita em grupo, nasceu na própria Grécia. Nós também podemos estar verificando a própria arquitetura grega. Hoje ainda nós temos ruínas daquela época. Até eu passei um dos vídeos que mostra sobre ruínas da própria Grécia. A Grécia é uma cidade turística. A Grécia não, a Atenas, né? Onde se tem vários monumentos daquela época. E os gregos também eles criaram padrões estéticos, o conceito de belo em cima de determinados padrões. Então, eu vou estar passando mais alguns textos sobre os gregos, sobre esses legados que eles deixaram para nós.
e também algumas atividades. Se porventura, de repente, você não conseguiu atingir o prazo, pode mandar depois, tá? Sem problema nenhum. Eu sei muitas vezes que é delicado a questão do acesso à internet, eu sei que acontece muitas coisas na vida de vocês que muitas vezes pode dificultar você atender um próprio prazo. Quando eu coloco um prazo ali no próprio roteiro, nas próprias instruções de atividades, é só para você conseguir se organizar, porque tem muitas pessoas que deixam tudo para fazer em cima, para entregar em cima da hora. Então, se eu não coloco nenhum tempo, daí vai acumulando. Então, eu só coloco daí uma forma de organizar. Mas se você perdeu aquela data, entrega depois que não tem problema nenhum. Então, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês estejam fazendo atividades e lendo os próprios textos. E semana que vem a gente volta.